Fala, pessoal da Atualidades do Direito. Eu sou o Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Estou aqui hoje numa missão especial. Nada de direito constitucional, nem de direito eleitoral. Fiquem tranquilos. Hoje nós falaremos sobre direitos do trabalho. Ué, mudou de área? Não sou tão polivalente assim, não chegaria a tanto. Hoje nós estamos aqui por uma missão especial chamada Conversa com o Autor. Hoje trouxemos aqui na Atualidades do Direito um autor de muito respeito, que eu tenho muita admiração, especificamente na área do direito do trabalho, e a obra que nós conversaremos a respeito dela, e enfim, um pouco da obra e um pouco do autor. Em toda obra tem um pouco do autor, e em todo autor tem um pouco da sua obra, e não vai ser diferente aqui. Aqui, no Conversa com o Autor, é a oportunidade da gente conhecer o livro por dentro mesmo, por dentro do autor. É essa a ideia. O livro em questão é esse daqui, Vademecum Prática OAB Trabalho. É de uma coleção de sucesso, coordenada pelo professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, a professora Nathalie Campitelli Roque. E o autor, o nosso querido autor, é o Vitor Hugo Nazário Stuck, que está aqui no estúdio com a gente. E eu queria agradecer demais a sua participação, é uma honra poder recebê-lo aqui, e em especial falar de uma obra de tanto sucesso. Já estamos na 2ª edição, revista atualizada e ampliada, publicada pela editora Revista dos Tribunais. Obrigado, Vitor Hugo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Diogo, a oportunidade de divulgar essa obra e estou à disposição de você. A gente agradece, eu tenho certeza que vai ser muito promissora. Como que nós dividiremos isso? Como que isso vai funcionar? Nós faremos em 3 blocos, de aproximadamente 12, 15 minutos. Nos 3 blocos nós abordaremos agora, no primeiro bloco, especificamente as ideias do livro, os pontos, que esse livro se trata de uma coleção, como eu disse, uma coleção de sucesso do professor Álvaro e da professora Nathalie. A gente falar um pouquinho sobre os parâmetros da coleção e depois especificamente sobre o direito do trabalho, especificamente como foi desenvolvido aqui nessa obra pelo professor Vitor Hugo. Depois nós passamos aos tópicos da obra, para falar um pouquinho para vocês de cada tópico da obra. É uma obra que com enfoque essencialmente na OAB e com um enfoque prático. E para tudo isso, o professor Vitor traz aqui todas as informações necessárias, não apenas a respeito do livro, o que já é bastante, mas também a respeito do próprio exame de ordem, especificamente na questão prática de direito do trabalho. Então, nesses 3 estágios da nossa conversa hoje, ele aborda dessa maneira. De uma certa maneira, o pré-livro, o livro em si, e depois nós chegaremos um pouquinho aos efeitos práticos do livro, ao pós-livro, a ideia da ambição do livro e da comunicação entre o livro e a pessoa, o seu leitor, ou seja, para que serve o livro? Entre outras informações extremamente importantes. Eu começo aqui, já passo a palavra ao professor Vitor Hugo. Como eu já agradeci sua presença, peço para que fale um pouquinho sobre o livro. Como que saiu essa ideia? É de uma coleção e como isso tudo começou? Bom, o livro surgiu, na verdade, de um outro livro. No passado, o professor Álvaro e a professora Nathalie tiveram uma ideia de conceber um único volume com todas as matérias. Nossa. E chamou esse volume de Vademecum Jurídico. E eu participei daquele livro, Vademecum Jurídico, com as matérias Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. A ideia não era eliminar nenhum livro, mas era condensar, de forma resumida e objetiva, as principais matérias exigidas na faculdade, em exame de ordem, em concurso público, para facilitar uma revisão do aluno. Nós temos hoje no mercado, nos livros, em geral, vários livros de resumo ou aqueles resumos em pastas. A ideia foi, vamos condensar num volume. Então surgiu o Vademecum Jurídico. Após, ele editou outros livros e criou uma série chamada Vademecum. Perfeito. E depois de um tempo surgiu a ideia de fazermos livros práticos, pensando no aluno que vai fazer o exame da OAB. Então, surgiu o Vademecum Prática OAB e ele dividiu nas frentes. Nós temos direito civil, direito penal, administrativo, constitucional, as áreas que o aluno pode ter na 2ª fase. E me incumbiram de escrever a parte de direito do trabalho. Então, o livro ele é composto, sim, por uma estrutura com um foco
no aluno da OAB, mas ele tem também resumo das matérias de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Mas a ideia foi essa, inicial. Né? É interessante ver como, às vezes, de um livro, você tem, na verdade, ali uma raiz, uma árvore, cresce os seus galhos, suas flores, e vai gerando cada vez mais frutos. Né? E tem essa possibilidade mesmo, que a dimensão vai fazendo por si a necessidade de individualizar. Esse livro, por exemplo, o seu, tem 480 páginas. É um livro de peso, de volume, que, embora eu imagino a quantidade possível que seria para escrever tudo sobre direito do trabalho, aqui, reduzido isso em 480 páginas, também revela um trabalho de fôlego, né? Porque é, de fato, difícil fazer esse recorte. Né? Falar assim, justamente, olha, não, eu poderia escrever talvez 10 mil páginas de direito do trabalho, mas eu tenho que escrever 480, porque ela tem que ser lida. Né? Mais ou menos, não dá para fazer um ponto de Miranda agora com 60 volumes. 60 volumes. É essa a ideia. Então, é difícil trabalhar esse recorte? É muito difícil. Eu acho que todo direito a gente não consegue ser o ponto de Miranda, mas o direito tem espaço para escrevermos tantos volumes, né? E não só o recorte do livro em si, mas também do foco do livro. É um foco prático. Então, além de eu dar todo o substrato para o aluno, de imaginar, o aluno precisa de matérias de direito do trabalho, direito processual do trabalho, eu também tive que pensar nas peças processuais que um aluno de prática da faculdade ou até da OAB vai enfrentar. Então, também tem que compatibilizar o espaço da parte resumida com o espaço da parte prática. E também numa linguagem acessível para um aluno que ainda está pensando na preparação para o exame de ordem. Claro. Então, os resumos são todos muito padronizados, práticos. A parte de resumo, a gente pensou, né, em formatar de forma objetiva, com dicas, com informações importantes, concatenando atualidades, concatenando súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Então, condensar essa vasta, né, gama de informações em 480 páginas foi um super desafio. Por exemplo, súmulas OJs do TST, a gente tem 1000 entre todas. Pensar nas principais para trabalhar para o aluno é outro trabalho também árduo. Né? Então, foi... Não, eu imagino a dificuldade de selecionar e trabalhar em cima disso. Bom, um ponto que me chamou a atenção, e eu conheço sua obra, tive a oportunidade de, primeiro que eu ganhei de presente, mas vocês também vão ter essa chance. Porque o professor Vitor Hugo, muito gentilmente, trouxe um dos seus livros para que seja sorteado. Em breve, a gente informa como será feito esse sorteio. Mas eu tive a honra de ter recebido do professor Vitor, já numa outra oportunidade, e, de fato, a linguagem é extremamente acessível. Essa foi uma preocupação sua no desenvolvimento. E dá mais trabalho escrever sobre direitos do trabalho de uma forma muito acessível, assim, estou dizendo, se afastar do velho jargão jurídico e poder escrever para um público ainda maior e que tem interesse na matéria? Eu acho que dá trabalho. Dá trabalho porque linguagem, eu acho que traduz muito o conhecimento. Né? Eu sou muito adepto daquela ideia. Linguagem é a extensão do conhecimento. E um exemplo, eu estou escrevendo um outro livro agora e conversando com a minha esposa, falando sobre o acesso do livro, qual que é o público-alvo do livro. Eu falei, nossa, a gente tem que traduzir mais. E falei para ela, como é que eu vou colocar acordo de prorrogação de jornada, um exemplo prático. Falei, para quem não é da área do direito, será que fica tão simples a expressão acordo de prorrogação de jornada? Porque acordo de prorrogação de jornada é hora extra. Aí ela falou, por que você não fala então hora extra? Eu falei, é verdade, né? É saber usar a palavra acessível e comum para aquele que ou ainda não é do direito, ou é do direito e ainda não tem o conhecimento. Porque uma coisa é usar o termo técnico da lei, outra coisa é dar acessibilidade do termo técnico, que uma tradução, pensando no coloquial, resolve o problema. Mas aí pensar nisso passo a passo, sem precarizar, sem também destoar da norma e sem valer de linguagem que não é, né, nem coloquial e nem erudita, dá o trabalho. Qual que é o ponto? Qual que é o equilíbrio? Porque eu preciso... Né? Não, e é um grande desafio a polissemia das palavras, a possibilidade de cada palavra ter vários significados. E isso é um problema quando você escreve livro técnico. É verdade. E embora voltado para o público técnico, que é esse o objetivo,
Mas cria esse problema, porque você tem diversas palavras que no direito tem um sentido e fora do direito tem outro. Por exemplo, eu lembro que na época de estágio, bem lá na época de estágio, no caso, um juiz mencionou que de uma demanda para os seus estagiários, falando que o outro juiz é incompetente. E aquilo virou fofoca, porque achou que competência era porque ele era um vagabundo, o outro juiz não trabalhava, enfim. E o sentido de competência é completamente distinto. Atribuição, né? Então, assim, no direito a gente tem a competência como um foco de atribuições, enfim. Então, como uma palavra simples pode gerar vários sentidos, e isso num livro é essencial, porque o livro é a comunicação, né? É uma comunicação materializada e é importante fazer esse elo. E eu já me adianto te parabenizando, que de fato você conseguiu. Muito obrigado. Eu que não sou nada versado em Direito do Trabalho, a última vez que eu vi Direito do Trabalho foi na faculdade, eu terminei um mês atrás, por aí, eu sou muito jovem. Mas, então, não fazia ideia da época, enfim, da situação. Eu estudei Direito do Trabalho pré-revolução industrial, então não daria para falar. Mas, assim, e todos os trechos que li, entendi de uma excelente compreensão. Outra coisa que me chamou muita atenção, e eu quero aproveitar para falar um pouquinho disso, é a própria facilidade do projeto gráfico do seu livro. Isso, creio eu, que seja um padrão da coleção, um parâmetro da coleção, mas que ficou incrível. A forma que foi feito com 2 cores e a forma de destacar. Ou seja, se a seleção do trabalho, do que vai ser colocado no livro, já dá muito trabalho, a seleção do selecionado te dá ainda mais trabalho, né? Imagina como fazer isso. Provavelmente o recorte foi a própria OAB, né? Eu queria que falasse um pouquinho especificamente da OAB. Veja, se o foco do livro é a OAB, então só para quem vai prestar a OAB ele serve? Ou será que a própria OAB faz suas provas com base em outras situações e essas situações acabam sendo abarcadas pelo livro? Eu acho que cada vez mais o exame de ordem tem se mostrado próximo da realidade, especialmente na segunda fase. Então, a segunda fase tem trazido, sim, questões práticas, pontuais e concretas. Exemplo disso é o direito do trabalho. Na segunda fase, nos últimos 8 exames, nós temos somente petição inicial, contestação e recurso caindo como peça prática profissional. Isso mostra que ele tem uma preocupação em atender à realidade do advogado. O advogado vai, com certeza, fazer uma petição inicial, uma contestação ou um recurso no processo. Isso é natural. Né? Difícil hoje cair um agravo de petição, um mandado de segurança, não que a gente não faça essas peças, mas a incidência na vida prática do advogado é menor, né, de exigir essas peças. Então, o exame de ordem, os exames todos que eu selecionei, não só nacional, mas também na época que era estadual, foram o objeto para eu elaborar o livro. Então, pensando no que caiu, nos temas principais, na forma de abordagem, eu fiz uma estrutura cronológica. Então, cronológica de estudo de matéria, desde a parte de princípios e fontes, passando pelo contrato de trabalho, pelos direitos anexos ao contrato de trabalho, até a extinção do contrato e o direito coletivo do trabalho. Isso no direito individual do trabalho e coletivo. E no direito processual, sim, fontes, princípios do direito processual, as peças processuais e petição inicial até a execução. Essa estrutura. Para destacar o que é mais importante, aí sim, não só o exame de ordem é utilizado. Para destacar o que é mais importante, a gente se atualiza com o que os principais tribunais discutem. Então, quais os principais temas hoje adotados no Tribunal Superior do Trabalho? Peguei esses temas e coloquei as atualizações de súmula, OJ, o que tem sido discutido no Congresso Nacional, quais são os projetos de lei. A gente teve recentemente uma alteração da empregada doméstica. Então, eu volto os olhos para a jurisprudência e para o legislador e tento concatenar isso com o que é exigido no exame de ordem. Essa foi a ideia para elaborar o fundamento. E ele tem o padrão dele, né? A coleção inteira tem um padrão próprio. Pontos, né? Então eu vou falar sobre férias, eu vou colocar o conceito de férias, o fundamento legal de férias, as possibilidades de aplicação e eu vou desenvolver, sempre pontual. Sim. Com trechos curtos e de fácil acesso e desenvolvo dentro do capítulo uma linguagem direta, coloco dentro do capítulo toda essa estrutura, com notas, com quadros de importante, né? Com aquilo que a gente chama de parte resumida, os gráficos para chamar a atenção, que também vai resumir para o aluno, né? Claro. De certa forma. Contrato de trabalho, eu faço um gráfico do contrato de trabalho, que ele lê aquele gráfico, aquela estrutura, ele lembra o que é o contrato de trabalho.
Exatamente, em poucas palavras. É a definição. Se ele entender que aquilo é a definição, fica mais fácil para ele guardar. Então, esse foi o foco. Não, eu acho que é essa a ideia, né? O autor ele tem que trabalhar muito com o leitor e focar, ter os olhos voltados para o leitor, né? Ao contrário de situações, e eu posso dizer isso até com uma tranquilidade, de que não é um exemplo raro do autor que se preocupa só consigo. Essa é a diferença. É olhar para o público-alvo. E isso nota até pela sua exposição e pelo próprio livro, como eu disse. Agora, eu quero aguardar para que no próximo bloco a gente possa falar um pouquinho mais do conteúdo do livro, ou seja, o que ele traz. E eu vou explorar também, o que eu consegui explorar, eu quero que você vai trazendo. A ideia do livro não precisa fazer uma leitura das 480 páginas, mas eu quero que traga para o pessoal da atualidade do direito as ideias principais e eventuais dicas atualizadas que são trabalhadas no livro, para que ele consiga conhecer pelo próprio autor um pouco do conteúdo do livro. Eu sei que tudo será impossível, mas a gente vai tentar explorar o máximo possível. E eu aguardo vocês nesse próximo bloco, falando um pouquinho mais do conteúdo do livro, com algumas dicas com o professor Vitor Hugo Nazário Stuck, trazendo aqui Vademecum Prática, OAB Trabalho, da coleção do professor Álvaro de Azevedo Gonzaga e da professora Nathalie Campitelli Roque. Eu aguardo vocês para o nosso próximo bloco. Já estou ansioso. Até daqui a pouco.